som que elas produziam, a saber que este era o regente do coral. Deus fez ele com perfeição, ele era perfeito na criação dele, até que se achou iniquidade dele. E quando eu pego esse capítulo de Ezequiel, dou uma passada em Gênesis e tenho que dar um pulinho lá em Apocalipse, porque diz em Apocalipse, capítulo de número 12, que a estrela com a sua cauda, o dragão com a sua cauda, levou uma parte das estrelas. Ora, visto que Apocalipse é um livro que quer dizer revelação, e é uma tradução que vem do grego para o nosso, para a literação em português, visto que o que diz dragão ali com a sua cauda, a cauda ali quer dizer inteligência, e levou uma terça parte das estrelas. Ora, saber que Deus falou para Jó que conhece todas as estrelas, cada um com o seu nome, mas este que arrastou uma terça parte com a sua cauda, que cauda quer dizer inteligência, arrastando as estrelas, a saber, uma terça parte dos seres angelicais que faziam parte do coral divino em que Lucifer era regente, perdendo ele este nome quando foi derribado. Aleluia. Perdendo ele esse nome quando foi derrubado, e teve o nome de diabo, sobrenome Satanás, aquele que divide, aquele que persegue, aquele que causa intriga, confusão, contenda, dissensão, aquele que lança tropeço, aquele que induz ao pecado, aquele que induz ao erro. E isso tudo cheira mal às narinas de Deus. Glória a Deus. E se cheira mal às narinas de Deus, no céu não tem espaço. Ou melhor, no céu dos céus não tem espaço, porque aonde Deus está, Ele faz a modificação. Aleluia. Deus, onde Ele está, Ele modifica, Ele santifica, e o que é melhor, Ele justifica. Aleluia. E justificando assim o reino dos céus, perdeu esse regente do coral. E eu fiquei analisando e avaliando o termo iniquidade. Aí o evangelista veio aqui e falou sobre Gênesis, e falou sobre José, exato, 17 anos ele tinha, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi vendido ele pelos seus irmãos por causa de um pecado chamado iniquidade. Iniquidade fez os irmãos de José fazerem um plano, bolarem esse plano e venderam ele. Ainda antes de venderem ele, teve um porquê da causa. José era muito querido pelo seu pai. Seu pai fez uma túnica diferente para ele. E esta túnica diferente, este amor em que o pai dele tinha um pouco mais apegado com ele, por ser ele o caçula, os irmãos deles decidiram vendê-lo. Porque não só o pai dele, mas como também Deus já tinha um grande plano na vida dele, e fizeram ter um sonho. E fizeram ter esse sonho, e nesse sonho há uma revelação em que ele seria o líder. E como o irmão já falou, ele liderou no Egito, ficou no palácio real de Faraó, foi bem tratado, mas antes disso foi perseguido pela mulher de Potifar. Antes disso ele teve que passar pela moeda. Antes disso ele teve que passar pela prova. Antes dele receber o benefício, além de já ter sido vendido pelos seus irmãos, ele passou por um período muito difícil. Iniquidade é essa, porque os irmãos dele venderam, porque ele tinha uma túnica diferente, porque ele era amado pelo pai. E o que é iniquidade é essa que eu estou falando? Ciúme. Ciúme é um pecado de iniquidade que atinge o povo de Deus. Não era para atingir, porque se sois cheios do Espírito Santo, tendes o coração blindado. Aleluia. E eu fiquei avaliando essa situação. Quando os irmãos dele teve fome na terra, uma grande fome na terra, e os irmãos dele tiveram que ir até o Egito para comprar trigo, para comprar cereais. E chegando lá, houve uma manipulação também, que José já reinava no Egito, e os irmãos dele chegando lá, fizeram a compra, comeram e beberam
José falou: põe essa taça de ouro lá dentro daquela sacola. Assim foi feito, e quando eles foram dispensados com as sacolas cheias de alimentos, mandaram verificar a copa. Verifique a copa. Opa, Senhor, está faltando uma taça de ouro aqui na sua copa. Manda aí atrás deles, que foi eles que pegaram. Trouxeram os mesmos de volta e colocaram lá e começaram a revistar a sacola do mais velho para o mais novo. Chegando no mais novo, achou-se a taça de ouro. Achando-se a taça de ouro, olha o seguinte: olha só, por que fizeste isso? Comeste e bebeste de um banquete que eu ofereci na minha casa e me levaram esta taça? Você, teu pai é vivo? Você tem um irmão mais novo? Então olha só, esse vai ficar aqui. Vai lá, me traz o irmão mais novo. Olha, se fizer dessa maneira, o nosso pai já é velho, ele não vai suportar porque muito ama. Eu fico no lugar dele. E todos podem ir. Faça isso, mas traga o outro. Quando trouxeram o outro, e ele reconhecera, mas ainda assim naquela situação difícil, aqui está, chegando lá, quando eles foram falar com Jacó: olha só, já me perdi um filho, agora vai me perder outro, porque ficou lá no Egito, por só vocês vieram. Temos que levar este para mostrar a ele, para ajustar e justificar as nossas causas. E eles disseram: olha só, Benjamim falou: olha, Deus achou a nossa iniquidade e foi posta aqui diante do Senhor, Faraó. Iniquidade. E assim eles fizeram, mas José, homem de Deus, teve a misericórdia de Deus na vida dele, agiu de misericórdia também para com seus irmãos, depois de reunir toda a sua família. Depois de reunir toda a sua família, que os irmãos dele não conheciam ele se revelou para seus irmãos: olha só, eu sou José, quem vocês me venderam. Vocês pensaram que eu tinha morrido, porque vocês me jogaram numa cova. Vocês me jogaram lá, tomaram as minhas vestes, rasgaram e mancharam ela com sangue de bicho e levaram para nosso pai para dizer que eu morri, mas eu não morri. Aqui eu estou eu, e o tempo das vacas magras passou e o tempo das vacas gordas chegou, e vós mais aqui. Eu amo a todos vocês, aleluia. Você pode dizer graças a Deus. A iniquidade que foi acima do homem de Deus jogou ele na cova, querendo acabar com os sonhos dele, querendo apagar os sonhos dele. Era iniquidade, jogou ele lá. Ele era para ficar irado, ele era para ficar com cólera, mas ele não ficou. Ele recebeu a misericórdia de Deus. E a misericórdia é coisa que Deus quer. Deus não quer sacrifício, e misericórdia ele teve com seus próprios irmãos também. A alegria foi para o pai, que descobriu que o filho que pensou que estava morto estava vivo e era rei a certo território. Glória a Deus. Desse mesmo certo território, a terra do Egito, a qual Deus tirou o povo de Israel com mão forte da fornalha de ferro. Eram todos escravos e estavam ali servindo para Faraó. Ora, veja que Faraó era tido como um Deus. Ele lá era tido como alguém de muita autoridade, que pode fazer o que quiser e o que bem quiser. Tutancamon. Eles eram nomes de peso, tinham nomes de peso, sabe? Eram nomes assim que todos respeitavam muito, tinham como Deus. Mas só que o Senhor, ele sabe livrar do problema, ele sabe livrar da fornalha, ele sabe livrar de qualquer situação que quer. Aleluia. Usou um homem chamado Moisés para libertar esse povo do cativeiro do Egito. E o povo foi liberto do cativeiro do Egito. É bem conhecida essa história. E o que eu quero dizer é que Deus abriu o mar vermelho, depois de ter zombado de Faraó, porque zombou de Faraó. Zombou de Faraó e falou com Moisés: vai lá e fala, mas fique sabendo, vou endurecer o coração dele. Mas vai lá tu e fala por uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E o Senhor tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, passou pelo mar vermelho e fez o mar vermelho se fechar dentro dos egípcios com seus cavalos e cavaleiros e também as suas carruagens de guerra. Mas com tudo isso, um pecado, iniquidade novamente, porque o povo murmurou. Murmurou por motivo A, murmurou por motivo B.
Murmurou por uma coisa, murmurou por outra, e eu não vejo diferença do povo de Israel para mim. É por aí. E o que eu fico perplexo é como é que crente tem uma certa simpatia de se dizer santarrão. O que eu fico perplexo é como é que crente se comporta na igreja, fazendo acepção de irmão, fazendo acepção de irmã. Aleluia, Deus. O que eu fico perplexo é que um barro, que Deus pegou o barro, chamou de Adão, e Adão quer ser vermelho e barro, você sabe que é vermelho, pode muito bem querer se ensoberbecer e se dizer, eu sou fulano que louvo A. Glória a Deus, aleluia. Eu sou fulano que louvo B. Eu prego mais que pastor fulano. Eu prego mais que pastor ciclano. Iniquidade vai deixar fora do reino dos céus. E isso em Êxodo murmuraram contra Moisés. Olha só o que acontece quando uma grande massa começa a murmurar. Murmuraram no ouvido do homem. O homem de Deus é com Deus usado para muitas coisas e muitos feitos. Murmuraram tanto. E o Senhor falou: Moisés, toca na rocha. Ele tocou 2 vezes com força na rocha. E a rocha, você sabe, é uma tipologia de Jesus que estava ali. Porque da rocha saiu água e saciou a sede do povo. E Jesus é o único que pode dar a água da vida. Glória a Deus. E Jesus, ele deu a água da vida, porque lá no jardim do Éden, Adão quis tocar numa árvore juntamente com sua mulher, e essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas só que Jesus, ele veio na frente logo em seguida para dar a água da vida. Aleluia. Depois de ter feito o povo comer o maná do deserto, que era o pão vivo, e confirma aí de novo que Jesus, ele fala: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. E quando chega mais na frente, depois da igreja montada em Levítico, já o tabernáculo montado, tudo sendo muito bem feito, a Páscoa, o pão ázimo, sim, tudo sendo muito bem feito. Arão, me revela a Bíblia que Arão tinha 4 filhos, mas 2 deles é que me chama a atenção. Por que 2 deles? Porque 2 deles cometeu iniquidade. E esses 2 filhos de Arão cometeu iniquidade, chama-se Nadab e Abiú. Nadab e Abiú cometeram a seguinte iniquidade: não era para você chegar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício de maneira imunda, não era para você chegar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício de maneira impura, você tinha que chegar ali purificado, não embriagado de vinho, nem embriagado de bebida forte, mas tinha que chegar puro para oferecer sacrifício santo ao Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho no altar. Ofereceram fogo estranho no altar de Deus, e o altar de Deus saiu fogo e consumiu os 2 na frente do altar. Ali ficou, porque com iniquidade o Senhor não vai receber o teu sacrifício. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu fico perplexo é o desdeste, o desmazelo de alguns que têm ministério, que têm chamada, mas não conseguem atender para aquilo a qual Deus está chamando. Ora, veja que o ministério de louvor estava no céu, ele consegue ser primeiro que a palavra, porque a palavra formou a terra, formou os fundamentos da terra, formou os firmamentos da terra, e como a palavra Deus falou para Adão: olha aí a terra, domina tu sobre ela, mas o que a gente vê é a terra dominar sobre Adão, é a terra dominar por Eva. Quando eu falo terra, eu falo mundo. Glória a Deus. Porque quando não consegue trazer o mundo para dentro da igreja, traz o mundo para dentro do coração, iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. E não se dedica ao ministério de louvor, não se dedica ao ministério profético, não se dedica ao ministério da palavra. Iniquidade. Nadab e Abiú morreu. Cuidado, porque a misericórdia de Deus, ela tem tamanho e tem fim. Aleluia. A misericórdia de Deus, cara, está infinita, mas o meu Deus é bom e é fogo consumidor. Glória a Deus. Se ele é o mesmo que o seu, levante a sua mão e diga aleluia. Aleluia. O Senhor, ele chamou para uma responsabilidade grande a cada um, porque Deus, ele não faz nada à toa. Verdade, Senhor. Para que o Senhor fizesse tal coisa com Nadab e Abiú, e Moisés depois discursou com Arão. Arão discursou com Moisés. Olha só o que aconteceu, tá vendo? Estou vendo. Então, por que você, ô Arão, não
se eu tivesse oferecido sacrifício, será que teria acontecido isso? Teve que acontecer com eles, para eles aprender a ser homem de Deus, a ser mulher de Deus e ficar na posição a qual Deus está chamando, porque homem não chama ninguém, quem chama é Deus, quem prepara é Deus, quem justifica é Deus, quem prepara e justifica e santifica é Deus. Dá glória para Ele, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor e todo poder. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Números, eu encontro iniquidade. E ficou sabendo, olha só, o povo de Israel está vindo para cá por nossa direção. Eles vão tomar tudo que a gente tem, porque Deus abriu o mar na frente deles. Ele não vai deixar a gente com nada, porque além de Deus abrir o mar na frente deles, quando eles saíram do Egito, eles pegaram tudo que era de direito, porque 430 anos eles foram escravos e pegaram todo o seu FGTS. Um muro que chega lá para dizer, vai aqui uma raposa e vai destruir. Por aí. Só que sabe o que Neemias fez? Dobrou o joelho, orou ao Senhor Segurou a tua irmã. e conseguiu prosseguir na reconstrução dos muros, que seria esse mesmo da casa do Senhor. Quando o profeta Ageu profetiza que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia! Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Iniquidade. Quando chega no livro do profeta Samuel, o sacerdote Eli tinha os seus dois filhos, Ofni e Finéias. O sacerdote Eli sabia da fama que corria por causa de Ofni e Finéias. O que Ofni e Finéias faziam? Tendo-se o sacrifício ter sido sacrificado lá na presença de Deus, eles metiam a mão e comiam. Sacrifício que era para ser sacrificado aos senhores, e não lá e tomavam o despojo para eles. O sacerdote sabia. Mas dentre todos que fazem errado, nasce Samuel. Todo aquele que tem promessa, a sua vida só nasce à base de sacrifício. Glória a Porque Deus. Ana, ela jejuou forçada. Ana fez oração forçada. Ana, fazendo as suas orações, o que chegou perante ela e falou assim: olha, o que você está fazendo? Está embriagada com o vinho novamente? Ela falava pelos lábios e não se dava para entender o que ela falava. Quero eu dizer que ela falava com Deus, só Deus entendeu que ela falava em mistério com Deus. Digo eu, não a Bíblia. Tendo ela falado isso com Deus, nasceu Samuel. Samuel, enviou um profeta até eles. O Senhor está sabendo das coisinhas que andam fazendo Ofni e Finéias. Todo o povo está sabendo e o Senhor não toma providência. Então tá bom, segura essa recordosa aí. A arca da aliança, a arca do concerto estava no poderio deles. Houve peleja em Israel contra os filisteus. Os filisteus tomaram a arca da aliança dessa maneira. Ofni e Finéias, fora da posição, foram até lá, pegaram a arca da aliança para levar para a peleja, porque a arca da aliança trazia a presença de Deus. E aonde tem a presença de Deus, nenhum inimigo pode submeter a você, não vai se rejeitar você, ele vai ter que cair por terra. Glória a Aonde Deus. tem a presença de Deus, todo inimigo tem que cair por terra, tem que ser abatido, porque só o único que é exaltado é o Senhor dos Exércitos, que vive e reina para sempre. Levaram a arca da aliança e perderam. Perderam eles, foram um lá mensageiro. Pode falar, o sacerdote ali? Sim. Levaram a arca da aliança. A Bíblia me diz, a minha e a sua, que o sumo sacerdote ali caiu da cadeira. Caiu da cadeira, né? A cadeira está ali e caiu. Caiu da cadeira, lá de cima, que a cadeira ficava lá em cima do sacerdote, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é misericórdia, mas é justiça também. Deus é tardio no irá, mas quando ele se ira, não teve ninguém para segurar a cadeira de Eli quando caiu. Aleluia, Deus.
Me chama a atenção no livro dos Reis, 2 Reis, capítulo de número 13, se me falha a memória. O homem de Deus veio de Judá e fizeram um grande milagre e prosseguiu. E o Senhor falou dele: olha, não para, não come pão, não bebe água. Sim. Outro profeta velho veio: meus filhos, sim, para onde foi aquele homem de Deus que veio de Judá? Foi para ali, em direção ali, estava vindo atrás dele. Alcançou. Homem de Deus, tu que veio, tu é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu sim. É que o Senhor me mandou vir até você para te levar comigo, para você comer pão e beber água na minha casa. Não, o Senhor falou para mim prosseguir, não parar, nem comer pão, nem beber água. Mas o mesmo Senhor que falou com você, também falou comigo, porque eu também sou profeta. Isso aí é para esse tipo de crente que gosta de andar por aí, para lá e para cá, atrás de visões, revelações e profetadas. Aprende uma coisa: a maior profecia é a palavra de Deus. Ela está na sua mão e o poder está nos seus joelhos de jejum e oração. Aleluia, Deus! De Deus e receber a revelação divina, porque Deus quer falar contigo. Pega a vida, Felipe. Glória a Deus, aleluia. Mandou ouvir aqui também, sou profeta de Deus, mandou ouvir aqui. Vamos lá comigo, ele foi. Triste foi o filho querido, porque ainda comendo pão e bebendo ainda água, o Espírito do Senhor tomou um profeta velho e mentira, e disse para ele: olha, porquanto foi desobediente à palavra do Senhor, tu não chegarás ao destino que você tem de ir. Albardou ele jumento novamente e foi embora o profeta, com aquela palavra angustiando ele, porque o Senhor, quando ele fala, ele cumpre, ele é fiel, e ele não volta atrás da sua palavra, a não ser que você se desviar para a esquerda. Indo o homem de Deus, apareceu um leão no caminho, e o leão que estava no caminho espedaçou o homem de Deus, não o devorou, e a mula ficou ao lado e o leão também deitado. Entenda uma coisa: se você for crente, estiver na posição de Deus, tu pode entrar na cova dos leões com os leões, que eles não vão te devorar. Agora, se você for desobediente, tu vai ser despedaçado, porque nem a tua carne ele quer. Sabe por causa de quê? É carne desobediente, é carne de iniquidade, vai fazer mal pro leão. Glória a Deus. Despedaçou e ficou lá, porque desobedeceu a palavra do Senhor. Me chama a atenção em Crônicas, é que houve peleja em Israel, e todo mundo só fala, sabe, Zé Carlos, do Golias. E eu procurei os fundamentos de Golias. Como pode só esse Golias? Como pode ser só esse gigante? Mas eu presenciei também no livro de Josué um homem que caiu, chamado Kiriat Arba. Caiu pela mão de Josué, sim. Mas aí vem falando de Golias. Eu procurei saber por que Golias. E houve outra peleja em Israel. E Jaaré, Orequim, filho de Elaná, o Belemita, matou a Lami, que pertencia e descendia do gigante. E ainda houve outra peleja em Israel, e caiu Isbi-Benob. E ainda houve outra peleja em Israel, e caiu Zipai. O que me chama a atenção de Zipai é uma anomalia que ele tinha. Era uma coisa anormal que ele tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao total. E o que me chama a atenção dessa anormalidade, desse gigante, é uma coisa que tem muito anormal também, é uma anomalia muito tenebrosa, muito ferrenha, muito feia e iníqua na vida do crente. O que é carisma? A língua do tamanho dos 6 dedos, e da mão e do pé que tinha esse pai. Meu Deus, aleluia. É uma coisa, sabe, que vem definhando a igreja pelos séculos dos séculos. Vem definhando a igreja pelos séculos dos séculos. É, porque quando chega no livro de Esther, olha o que aconteceu. Esther não tinha pai nem mãe. Porém, ainda que você não tenha pai nem mãe, mas se tu é Israel de Deus, saiba que tu tem um Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele pode sustentar com leite e mel, mas só que Deus só usou o gafanhoto para Elias no deserto, porque não tinha homem de Deus, nem mulher de Deus. Por isso usou o gafanhoto e o mel silvestre.
Usou o corvo para levar Napoleão. E o que me chama a atenção é que um homem chamado Mordecai, que era também os judeus, e todo o grupo de judeus estava ali, e era um reino grande, um só era o rei, e tinha suas províncias com seus reinos também, desde a Índia até muitos outros lugares. E Mordecai estava ali. Mas só que Ramã, hoje também Ramã tem que descer. Ramã se indignou contra Mordecai. Porém Esther, que não tinha pai nem mãe, era também descendente do povo de Israel, era também descendente dos hebreus. E ela fez o quê? Foi elevada ao reino para ser rainha Esther. E rainha, ela só foi porque Vasti falhou no reinado. Agora eu vou ter que falar também, não posso deixar, não posso mentir. Por que Vasti falhou no reinado? Porque Deus primeiro fez o Adão, fez depois Eva, e disse assim: ó, sujeita tu ao teu marido. Sendo que o rei deu um banquete, chamou a Vasti, e ela falou: não vou. Quem sabe sou eu. Não vou. Perdeu o reinado. Vai Esther para o lugar de Vasti. Esther não tinha mãe nem pai, mas porém ela servia ao Deus forte, todo-poderoso. Aleluia, Deus. Chegando lá, ficou rainha. Mordecai também pertencia ao judeu, aos hebreus. Porém Amã intentou matar Mordecai. Amã fez uma forca, 50 côvados na sua casa. Amã fez esta forca para enforcar Mordecai. Esther deu um banquete na sala dos banquetes e convidou tanto o rei Assuero quanto Amã. Convidando ela, os dois reis, o rei principal falou: Esther, pede o que quer, porque ainda que for a metade do reino, eu vou te dar. Nisso, ela tinha orado ao Senhor e intercedido pelo povo dela, o povo de Israel. Mas o rei ofereceu metade do reino. Na sala do banquete, pela segunda vez, pede o que tu quer, e ainda que seja metade do reino, eu vou te dar. Olha só, está acontecendo o seguinte fato: sim, meu povo foi vendido. Querem acabar e dizimar com todo ele, porque ele não obedece aos requisitos do rei, e sim ao do Senhor dos Exércitos. Quem é esse mal? Esse mal é o Ramã que está aí contigo. O rei saiu da sala do banquete, Ramã caiu por terra para clamar por sua vida. Os eunucos de Ramã que estavam lá tomando conta das coisas de Ramã vieram na sala do banquete, cobriram a cabeça de Ramã com um lenço e levaram ele para ser enforcado na forca que ele mesmo fez. Diga comigo, que coisa linda! Que coisa linda! Sabe por causa de quê? Quem faz uma cova nela cairá. Aleluia. Quem rola uma pedra, ela rolará por cima de você também. Aleluia, Deus. Quem faz uma forca será enforcado por ela. Verdade. O que criou a guilhotina perdeu a cabeça pela guilhotina. Então saiba tu de uma coisa: do reino do Senhor dos Exércitos, na casa de Deus, é lugar de nós darmos em mão e braço dado. Aleluia, Deus. Contra as fortes potestades do mal. Oh, aleluia. Porque se cismar de um irmão querer ficar levantando espada contra o outro irmão, Satanás vai ter êxito. Aprende, igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. E vai ficar pelejando e vai armar armadilhas. De que maneira que a gente está falando? Ô fulano, aqui ó, fulano aqui. Está achando que Deus está te usando? É obra de Deus ou do diabo? Responde, igreja. Diabo. Hã? Diabo. A palavra iniquidade se repete 233 vezes nessa Bíblia. Somente 46 vezes no Salmo. É à toa. Não. Porque os que praticam a iniquidade, Jesus vai falar para ele: apartai-vos de mim, maldito. E os que praticam a iniquidade
bicho não acaba. Oh, E tem Deus. crente que não tem mais medo de ir para o inferno. Verdade. Ou então tem medo de ir para o inferno, mas não tem temor a Deus, porque se levanta contra o seu próprio irmão, que é a imagem e semelhança do Criador. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor na face da terra dos viventes, porque quando alguém se levanta contra o seu irmão, você faz o seguinte: não pague o mal com o mal. Dobre o joelho e ore, porque o sol da justiça resplandecerá. Glória a Deus. Porque o Senhor é Deus, Ele é fiel. Quer ver outro fato? Os 3 moços que foram levados cativo para a cativeira da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam lá. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, porque não se dobraram perante a estátua que Nabucodonosor fizera. E foram lá: e por que vocês 3 se desmarram, não se dobraram? Por que você não foi lá se dobrar lá na estátua lá? Você tem que se dobrar na estátua, rapaz. Tem que se render lá, a homenagem para ela. Não renderemos. Vive o Senhor. Vive o Senhor. Fazer então um negócio aí, rei. Esses 3 moços aqui que vieram lá de Jerusalém, Judá e Manassés, eles não querem se render, não. É mesmo? Manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Presta atenção numa coisa. Jogaram os 3 homens na fornalha. Qual foi que jogaram? Os que jogaram queimaram, e eles ainda foram jogados. O que eu quero dizer com isso? Sabe o que é, seu Ivan? É que Deus não quer te livrar na fornalha, Ele tem que estar contigo na fornalha. Aleluia, Deus. Uma coisa muito importante, Paulo falou: olha só, você que prega para outro, prega para si mesmo. Sabe o que quer dizer, Alessandro, isso? Não sei o que quer dizer, não. Porque o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, também quer livrar você da fornalha. Mas primeiro, canta e dança dentro da fornalha. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Viva o Senhor dos Exércitos. Onde estiver a fornalha, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Está olhando lá dentro, lá, está olhando o que está acontecendo. Tem 4 homens lá. Oh, glória a Deus. O 4 homens da fornalha chama-se Jeová. Aleluia. O 4 homens da fornalha é o Jeová Rapá. O 4 homens da fornalha é Yeshua Hamashia. O 4 homens da fornalha é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, Deus. E Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Pelo século do século. Dá o glória misturado com aleluia. Glória a Deus. Cometeram iniquidade os Babilônia. Babilônia caiu. Jeremias falou: sai dela, povo meu. Sai dela, salve cada um a sua alma. Sai dela, salve cada um a sua alma. Por causa que Babilônia é cidade de iniquidade, idolatria. Babilônia adora os deuses pagãos. Babilônia adora os deuses da sensualidade. Babilônia adora os deuses da luxúria. Babilônia adora os deuses da impudicice. Babilônia adora tudo que o Senhor diz que é abominável. E o que é abominável não é muito diferente do que é iniquidade. E o Senhor livrou Israel da Babilônia para construir um novo templo, para que o Senhor tivesse o seu nome glorificado. Mas o Senhor disse bem claro: esta casa não pode conter a minha glória, porém encherei ela de minha glória. Aleluia. O Senhor, Ele é misericordioso e é benigno. O Senhor, Ele enviou o seu Filho amado para que nós venhamos a ser salvos. E era necessário aquele sacrifício ser oferecido, porque era de um cordeiro sem culpa e sem mágoa. Sem mágoa. Sabia o que era padecer. Era experimentado no trabalho. E ele foi esmurrado e foi esbofeteado. E o profeta Isaías falou bem claro: este aí é conselheiro, é príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. E os profetas Isaías profetizou enquanto o Senhor Jesus nasceu. Não foi diferente que acontecera com ele, porque teve perseguição para matar os pequeninos, porque foi descoberto o nascimento do Messias da promessa.
pouco E o Senhor tomou uma quarentena de açoite. Ele foi espedaçado, foi cuspido, foi humilhado, levou a cruz pesada ao próprio que construíra ela para aquele criminoso, e quem construiu, e aquele que vinha trazendo aquela cruz, a cruz era tão pesada que aquele homem saudável não conseguia trazer, mas o Senhor dos Exércitos levou ela até o fim, e sem murmurar, ele levou a cruz que era minha e que era sua. Aleluia, Deus. Para chegar hoje na casa de Deus, a gente receber com xoxo. Acha que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vive e reina até o dia de hoje para todo sempre, é satisfeito com essas igrejas que vivem pedindo o seu dinheiro, com essa igreja que vive ensinando você mentira e heresia e doutrina dissimulada, fazendo escapar até aqueles que estavam escapando da perdição. Ele foi coroado com a coroa de espinho. A coroa de espinho que ele foi coroado, discutiu com a outra coroa da Inglaterra. Que isso que ele está falando? A coroa discutiu com a outra. Posso eu fazer uma alusão? A coroa da Inglaterra era tecida de ouro, muitas pedras preciosas também tarjada nela, e coroou muitos homens importantes, reis, rainhas da Inglaterra. A coroa romana, feita de ouro, um ouro finíssimo, ouro bom, e era por ser aposta na cabeça dos Césares, Tertuliano, Diocleciano, Juliano, todos aqueles romanos que faziam o seguinte: matavam os cristãos queimados, depois pegavam o pó e jogavam para cima para o vento soprar, e ninguém sabia para onde foi aquela cinza. Mas pode ficar sabendo, qualquer Juliano, Tertuliano, Diocleciano e qualquer César que foi coroado com aquela coroa de espinho, que o Senhor dos Exércitos, ele sabe para onde foi cada pó, cada cabelo, cada braço, cada perna, porque pertencia ao Senhor. Aleluia, Deus. Nenhuma daqueles sacrifícios que eles fizeram, nenhuma daquelas torturas que eles fizeram pôde apagar a glória de Deus na vida daqueles homens. Levou a vida dele, mas Deus salvou a alma. É isso que ele quer, salvar a alma. E a coroa de espinho. E você, coroa de Roma, que coroou muitos Césares, né? Você, coroa da Inglaterra, coroou muitos príncipes, reis também, ganharam muitas batalhas, né? Certo, eu sou a coroa de espinho. Eu vejo uma grande diferença de todos os reis que vocês coroaram. Eu vejo uma grande diferença de todos os reis que vocês passaram pela cabeça. É porque eles desceram ao pó. A alma deles seguiram para o juízo. O espírito dele tornou a Deus. Mas o que eu coroei, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jerusalém,
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Para sempre, Jesus. Aleluia. Muitos queriam ser Jesus. Jesus ele convida para ser discípulo e seguidor dele. Aí ninguém quer. Seguir a Jesus significa dar resposta para as coisas do mundo. Significa fazer um grande sacrifício. Ora, Calixto já falou que Deus não quer sacrifício, mas ele disse para o rico: pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Quero eu dizer que o Deus ele é justo. É verdade, sim. Mas o rico não intentou nem isso no coração. Porque Deus, quando pediu a Abraão, a Isaac, a Abraão, no último momento Deus falou assim: não faça tal coisa. Deus ele sabe o que faz, ele sabe o que fala e para quem ele fala. Glória a Deus. Negue-se a si mesmo e siga Jesus. Aleluia. Verdade, sim. Porque ele vai requerer dos servos dele que estão aqui na terra. Foi lido aqui uma palavra introdutória no livro Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Estando o outro no lugar de tormento, disse: pai Abraão, peça que molhe só a pontinha do dedo e pingue um pouquinho de água aqui na minha língua. Só um pouquinho. E tem alguns que brincam de ser crente. Tem alguns que pensam que é sacerdote chamado por Deus. Mas só que para você assumir o sacerdócio, você tem que cumprir o dia do Yom Kippur. Que é isso, Calixto? O dia de você santificar ao Senhor. Era o dia que o sacerdote entrava dentro do templo para oferecer o sacrifício, e ele tinha só 7 minutos, senão ele seria consumido ali dentro. E o Senhor lhe diz, através de apóstolo Paulo, que trouxe uma responsabilidade para si muito grande: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar não significa ser, é diferente. Agora você imita a Cristo, para que Cristo ache graça em você, ache glória em você, ache virtude em você, ache amor em você incondicional, para que você possa herdar o reino do céu, porque é uma promessa séria e não é brincadeira, igual muitos brincam na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso o Senhor ele fez o sacrifício e mostrou que era possível ele cumprir toda a lei e os profetas para dar salvação à alma de cada um. Então se aparta da iniquidade, se entrega totalmente ao Senhor, porque Ele sabe da sua condição. Aleluia. Ele sabe do seu problema. Ele sabe que nós somos fracos. Porém, Ele quer ver o meu e o seu esforço. Você sabe por causa de quê? Que o Senhor Jesus ele montou a igreja. Ele ensinava no templo. Para que vocês, eu e vocês, possamos saber o que é estar em comunhão um com o outro. Aleluia, Jesus. E eu vejo alguns irmãos dentro da igreja que são bicudos. Eu não falo com fulano, eu não falo com Bertano. Deus não está nisso. Aleluia, Deus. Se converte, desce e reconhece. Desce e reconhece. Glória a Deus. O Senhor lhe montou para que nós venhamos a se reunir e participar do sangue e do corpo de Cristo. Se reunir como igreja, estando na união verdadeira. O que me chama a atenção da alusão do jogo de futebol é que tem 12, né? São 12, Jesus chamou 12. União verdadeira, condicionamento mútuo, igualdade. O que me chamou a atenção, isso, união e igualdade, consentimento mútuo. Um certo evangelismo que nós fizemos, já estou terminando.
E alguns irmãos fazendo ali a obra ali, se sentaram junto com os desabrigados, Aleluia, sim. se jogaram lá perto deles. Essa problema. Eu falei assim, isso não é de Deus. Coisa está séria aqui nesse negócio. Logo surgiu um paracusado. Logo as coisas de Deus começam a acontecer. Completo, porque tem que ter um paracusado. Porque dos 12 foi na Judas Iscariote. E eu fiquei pensando, a obra de Deus tem que ser feita. A obra de Deus é feita assim. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu fiquei assim, muito gratificado de ter feito aquilo ali. No outro dia parecia que eu estava flutuando. Parecia que eu estava fora da terra. Parecia que eu estava em ordem. Porque o Senhor, Ele usou uma parábola do bom samaritano. Que um homem tinha sido espancado e deixado largado no caminho. E o sacerdote olhou, passou de lado. O levita olhou, passou de lado também. Mas o bom samaritano, que não era nem da terra daquele homem, pegou, acolheu, levou para um local de tratamento e disse assim: olha só, cuida dele, segura essa quantia, e se não der, quando eu voltar, eu vou te ressarcir. E daqui a pouco vai pedir-se a oferta, e muitos cerram o coração para a casa de Deus. Muitos cerram o coração para abençoar a obra de Deus. Quando está no mundo, compra biqueiro. Quando está no mundo, compra cachaça. Quando está no mundo, compra cigarro. Quando está no mundo, compra vodka. Quando está no mundo, compra uísque e não mede esforço. Quando é que o seu copo penetrado, compra e faz o que quer. Mas quando é para a casa de Deus, Satanás consegue encerrar seu coração. Como é que você se sente ouvindo esta palavra? Porque como pode o amor de Deus estar em você? Você vendo o seu irmão padecer de bens materiais desse mundo e não abre a mão para fortalecer. É a Bíblia, não sou eu. Misericórdia queira não holocausto, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que você se sente em ser chamado de servo inútil, porque só faz aquilo que te foi mandado? Quando o Senhor vier, Ele vai pedir conta dessas coisas. Aí não vai adiantar você falar que nunca ouviu, porque o culto desse dia vai passar em slide, em particular pessoal, para você. Aleluia, Deus. Mas tem muitos enganadores por aí. Como é que eu vou ficar aí distribuindo minhas coisas à torta e à direita? Tenha e peça a Deus discernimento de espírito. Aleluia. Porque Deus, Ele não faz coisas erradas. Nós é que andamos errado e queremos nos justificar depois. Mas o Senhor é que nos justifica. Não adianta você se justificar de uma coisa que você sabe que fazer e não tem que fazer e não faz. Fica com essa palavra. Se aparta da iniquidade, porque ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, os poligários, os homicidas e todos os que praticam a iniquidade. Não é certo isso não. A homilética e a exegética não fala isso. Eu vou pela testificação do Espírito Santo de Deus. E diz isso sim. Deus, Ele não é bobo. Você não é, muito menos Ele. Anda em obediência e santidade, para que naquele grande dia não escute: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, todos os que praticam a iniquidade. Anda em obediência e em santidade, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele não brinca e Ele não dorme, e é Ele que te guarda. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Pastor Paulo aqui sabe, ele está proibido lá no curso de teologia de fazer pergunta para o professor. É chamado de Bíblia ambulante. Graças a Deus foi isso com ele. Vou colocar na minha vida, que eu estava ali, estou angustiado por dentro, porque é muito lindo
que é a essência do poder do Espírito Santo. Às vezes a pastora ali, toda uma noite, não tem mais o que falar, igreja. Tem. Tem gente que só quer juntar, só quer gastar com o seu tão tremendo aqui, que eu senti a presença do Espírito Santo. Aleluia. E nessa noite o que nós vamos fazer? Bruno, cara, está chamando a missionária Adriana para ajudar, para assar o dízimo das ofertas, por favor. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. A banca. Malaquias 3:10. Depois de fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não havia chamado sobre vós bênçãos tais, e dela vos adivinhe a maior abastança. Por causa de vós, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril, porque vos sereis com a terra dele. Irmão, nós queremos aqui pregar heresias. Nós queremos falar do amor de Deus nessa noite. Que daqui a 2 meses, uma semana, tu venha trazer algo para dentro da igreja. Você chega no teu trabalho e você fala do amor de Deus. Em nome de Jesus. Enquanto o Bruno estiver ministrando, a igreja fica de pé, por favor.